Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, eu sou profissional de TI há mais de 20 anos. Atualmente eu trabalho numa startup de ciência de dados, uma startup americana com sede na cidade de Sarasota, na Flórida, né, nos Estados Unidos, e possui uma filial no Brasil, na cidade de Presidente Prudente. Essa filial é a Fábrica de Dados. Minha função lá é arquiteto de TI. Eu sou responsável por desenvolver e manter funcionando toda a infraestrutura para que possam rodar as aplicações desenvolvidas pela equipe de ciência de dados. Tá? Também sou professor do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, da FATEC de Presidente Prudente, e também do curso de Ciência de Dados da FATEC de Adamantina. Há uns 4 anos atrás, mais ou menos, eu decidi voltar para a carteira universitária, voltar aos estudos, e iniciei iniciei o programa de mestrado na Unesp de Presidente Prudente. E o que eu vou apresentar para vocês é o meu trabalho de conclusão desse mestrado. Para esse trabalho foi desenvolvida uma ferramenta, foi dado o nome de Place Profile, é uma ferramenta web, vai funcionar na web, que tem como objetivo coletar dados sobre locais, em qualquer local do mundo, e rotular esses locais e definir perfil das regiões, das atividades que foram identificadas dentro do Google Maps, mais especificamente do Google Place. Então, o objetivo é coletar esses locais, que são fornecidos pelo Google Place, e depois fazer análise para rotular essas regiões de acordo com a frequência, a quantidade de atividades naquelas regiões. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco o funcionamento dessa ferramenta, tá? Bom, tá aqui então, vocês estão vendo na tela aqui, é a tela de coleta de dados, onde os dados vão ser coletados. Aqui está sobreposta a cidade de Presidente Prudente, mas o usuário ele pode selecionar qualquer região do mundo para coletar os dados. Como exemplo aqui, eu vou pegar a cidade de São Paulo. Ok, está aí a cidade de São Paulo, o centro de São Paulo. É possível aproximar, o zoom ou afastar, de acordo com a área que você deseja analisar. E também o usuário ele pode definir o tamanho da região que se deseja coletar e também analisar. Cada região a gente chama de cluster, e cada cluster vai ter uma quantidade de pontos de interesse, pontos de atividades, que depois, posteriormente, vão ser analisados. Eu vou, só para exemplificar aqui, eu vou colocar uma área de 250 metros e vou desenhar a área. Aqui, foi desenhado. Cada cluster desse, cada quadrado desse, ele tem 250 metros de largura por 250 metros de altura. E eu vou iniciar a coleta. Tá? Eu vou começar a fazer a coleta dos dados. Eu vou clicar em Start Collect e logo começa a captura. Lá, iniciou. Cada ponto desse vermelho, eu vou aproximar com um zoom aqui para vocês verem. Cada ponto desse vermelho é uma atividade naquela região que foi classificada de acordo com aquele cluster. Ela vai ser associada àquele cluster para posteriormente análise. Esse processo de coleta é demorado, leva algum tempo, então eu vou parar aqui a coleta, tá? E eu vou trazer para vocês uma área já toda coletada. Também, essa área aqui é na cidade de São Paulo, foi coletada os pontos de interesse. Aqui foi definida uma área de 500 metros por 500 metros quadrados, 500 metros por 500 metros, uma região, e foram gerados 425 clusters, 425 quadrados, dando um total de 24.371 pontos, atividades que serão analisadas para cada uma desses clusters. Então, a coleta foi realizada, demorou um tempinho até essa coleta ser concluída, mas já está aqui, e já está pronta para análise. Esse arquivo é gerado, salvo, e depois é usado para as análises. Então vamos começar aqui na primeira análise, que é a análise iconográfica. Uma análise bem simples, onde cada cluster é identificado a atividade que mais se concentra naquele cluster. Aqui são as atividades, alimentação, finanças, administrativo, cultural, entretenimento, saúde, E cada uma das cores representa as linhas que são mapeadas aqui no cluster. Vou aproximar com o zoom também para a gente analisar aqui.
né? Então, a primeira linha aqui é a que representa a maior quantidade. No caso, a vermelha. Vermelha são lojas, falando especificamente desse cluster aqui. A segunda, roxa, que são serviços, né? A terceira, essa mais escura aqui, são atividades religiosas. E, por último, esse marrom é a soma de todas as outras atividades na área. Então, é possível ver, por exemplo, aqui essa que tem início em verde, ela tem bastante atividades relacionadas à saúde, né? Outra, a maioria é lógico que a gente está bem no centro de São Paulo, né? O centro de São Paulo é uma região que tem bastante lojas relacionadas ao comércio, principalmente a região de Brasa, aqui em Santa Efigênia. Então, por isso, destacou-se mesmo a atividade de lojas. Tá? Além dessa análise iconográfica, também é realizada análises usando algoritmos de agrupamento, né? Algoritmos de clusterização. Esse aqui é um exemplo, tá? Que foi realizado também, usando aquele mesmo conjunto de dados que foi coletado anteriormente. Então foram escolhidos quais as áreas que deseja coletar, né? Para essa apresentação, eu escolhi todas elas e eliminei a categoria diversas. Diversas tem algumas categorias que não entram nenhuma dessas, então não é interessante a coleta, ele faz a limpeza, né? Faz a eliminação dessas categorias. Logo abaixo eu tenho qual algoritmo de clusterização eu quero usar. No momento a ferramenta usa esses 4, o Caminhos, o Fuse-Semins, o aglomerativo, o DBScan. E também é possível definir a quantidade de clusters para que se deseja analisar. Tá? A quantidade de áreas que se deseja mapear para cada um dos algoritmos de agrupamento. Nesse exemplo também foram usados 4, né? 4 áreas. Então, se a gente contar as cores aqui, eu tenho vermelho, verde, amarelo e azul. São 4 áreas. E tenho mais uma preta aqui, mais puxada com cinza, que representa as áreas residenciais, que muitas vezes não pode ser considerado como área residencial, né? Por estar no centro de São Paulo. Mas são áreas que foram coletadas apenas até 3 pontos de interesse. Não tem mais do que 3 pontos de interesse. Então, não foi interessante nesse momento analisar essas áreas. O usuário, né, de acordo com a análise que for fazer, ele pode definir o que ele quer definir como essa área chamada de residencial. Outros atributos também podem ser adicionados, caso seja interessante para análise, como a posição em latitude e longitude, né, de cada um do cluster, né? Não é latitude e longitude do ponto de interesse, sim do cluster, né, da célula que vai ser analisada, o ID do cluster, o ID começa de 1 até 425 nesse exemplo, ou a linha e a coluna, né, posição da linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 3, né? Tá? São atributos que fazem, que geram resultado, chegam a mudar a análise. Então, o usuário, na hora de escolher quais atributos deseja inserir, ele tem que saber aquilo que está fazendo, porque vai interferir na análise final. Então, ao executar a análise, foi gerado, usando o algoritmo K-means, foi gerado essa visualização. Tá? Então, as áreas vermelhas, né? A área azul, a área verde e a área amarela. Para ajudar na análise, foi desenvolvido também um radar chart, onde é identificado quais atividades se destacam em uma determinada região. Nesse exemplo, como a gente foi criado a apresentação agora, ele pegou do ID 1, do cluster 1, até o último cluster, 425. Mas é possível fazer seleções de áreas que deseja analisar. Vamos pegar aqui, fazer análise individual e vou selecionando. Vou usar essa área mais verde, né? Essa área verde aqui da cidade de São Paulo. Então, a área verde ela tem um padrão de atividades. Pode ver que conforme eu vou selecionando, muda pouco as atividades no radar chart. Então, tem uma quantidade grande de lojas, em torno de 50% dessa área verde são lojas, e serviços também se destacam. Eu posso comparar com a área vermelha. Vou selecionar alguns da área vermelha também. E aqui deu identificado que na área vermelha
A atividade mais forte foi serviços. Também tem atividades relacionadas a lojas, mas não tanto quanto serviço. Vamos ver essa região do Brás aqui. Essa região do Brás, né? Brás todo mundo sabe, né? Não precisa ser especialista em São Paulo para saber que é uma região de grande atividade econômica. Então, a Azul tem muitas lojas nessa região, o que vem confirmar a análise que foi realizada pela análise iconográfica, que se destacou bastante as atividades da cor vermelha que são relacionadas a lojas. Né? Posso fazer a limpeza da seleção e o usuário também pode fazer uma seleção sequencial, clicando num cluster e clicando no outro. Aí toda essa área selecionada é analisada também no Radar Chart. Tá? Então é possível identificar aqui. Depois passou na área do Brás, então o destaque mesmo foi a atividade de lojas e áreas da saúde também foram identificadas, principalmente na área, nos clusters, na cor laranja. Então tem uma grande quantidade de atividades na área da saúde nos clusters laranjas. E no vermelho, grande quantidade de atividades relacionadas a serviços. Ok? Então essa ferramenta pode ser útil para várias atividades, né? Por exemplo, identificar o perfil de deslocamento de pessoas entre regiões, de acordo com a atividade econômica daquela região. Esse é um dos exemplos que pode ser usados no futuro. Ok? Obrigado pela atenção de todos. Tenham uma boa tarde.